Feche os olhos por um momento e imagine o mar. Imagine a superfície da água brilhando com uma luz muito suave, como se o sol estivesse se despedindo devagar do horizonte, deixando apenas um reflexo dourado e tranquilo sobre as ondas. Sinta o ar fresco que vem do oceano, aquele ar que cheira a sal e a profundidade, aquele ar que entra pelos pulmões de um jeito que faz o corpo inteiro relaxar. Cada onda que chega até a areia faz um som macio, um som que parece sussurrar, um som que convida a respirar mais fundo e a deixar todos os pensamentos irem embora, como espuma que some na beira da praia. Você pode respirar agora, bem devagar, e deixar que essa história comece a te levar para muito longe, para um lugar que existiu uma vez entre as águas do mundo, um lugar de beleza calma e de grandiosidade suave, um lugar que os antigos chamavam de Atlântida. Havia um tempo, muito antes de qualquer memória que qualquer pessoa guardasse, em que o oceano era ainda mais vasto e ainda mais misterioso do que é hoje. As águas cobriam quase tudo, e no meio daquelas águas imensas e azuis, havia espaço para coisas que o mundo ainda não havia imaginado. O fundo do mar guardava segredos que subiam às vezes em forma de bolhas, bolhas que chegavam à superfície e estouravam muito devagar, soltando um som quase imperceptível, como um suspiro antigo. Era nesse oceano calmo e profundo que tudo começou. Foi ali que uma das histórias mais bonitas do mundo teve o seu início tranquilo e silencioso. Poseidon era o senhor das águas. Ele não era um deus agitado nem barulhento. Ele era calmo como o fundo do mar nos dias sem tempestade, profundo como as fossas que nenhum olho jamais viu, vasto como o horizonte quando se está no meio do oceano e não se enxerga a terra em nenhuma direção. Poseidon gostava do silêncio das águas, gostava de sentir a pressão suave do oceano ao seu redor, gostava de observar os peixes deslizando entre as correntes como folhas carregadas por um vento invisível. Ele era o guardião de tudo que estava debaixo da superfície, e por isso o mundo subaquático tinha uma paz que as terras acima nunca conseguiram ter da mesma maneira. Foi Poseidon quem escolheu o lugar. Ele estava movendo as correntes com as suas mãos como quem arranja flores em um vaso muito grande, e de repente sentiu algo diferente sob a palma, uma resistência suave no fundo do oceano, como se a terra ali embaixo quisesse subir, como se o chão pedisse para ver a luz. Poseidon pausou. Ele inclinou a cabeça levemente, da mesma forma que um pássaro faz quando ouve um som que não conhece, e então sorriu. Era um sorriso calmo, sem pressa, o tipo de sorriso que não precisa de razão para existir além da própria paz. Ele colocou as duas mãos no fundo do oceano e empurrou com uma força suavíssima, uma força que não era força de verdade, mas sim uma intenção, uma vontade, um desejo muito tranquilo de que aquela terra subisse. E a terra subiu. Ela subiu devagar, como pão que cresce no forno, como flor que abre pétala por pétala numa manhã de primavera. O fundo do oceano se elevou aos poucos, tão devagar que as águas não se perturbaram, os peixes continuaram nadando ao redor sem se assustar, as correntes continuaram no mesmo caminho de sempre. A terra subia e as águas cediam de lado com muita delicadeza, como se elas também soubessem que algo importante estava nascendo e quisessem ajudar, quisessem fazer espaço para que a ilha encontrasse o sol pela primeira vez. Quando a ilha finalmente tocou a superfície e o sol a viu, ela era redonda e verde e cheia de possibilidades. O centro dela era uma pequena colina, suave como um travesseiro, coberta de uma grama tão macia que parecia feita de algo mais delicado do que grama. Ao redor da colina, a terra se espalhava em círculos, e entre esses círculos Poseidon foi desenhando os anéis de água. Ele fez isso com muita paciência, com muita calma, como um artesão que trabalha sem pressa porque sabe que o tempo não é um inimigo mas sim um companheiro. Primeiro um anel de água abraçando a colina central, depois uma faixa de terra formando um círculo ao redor desse anel, depois outro anel de água, depois mais terra, depois mais água, e assim por diante, camadas sobre camadas, cada uma mais tranquila do que a anterior. Os anéis de água eram claros como cristal e tinham uma profundidade que variava conforme a luz do dia. De manhã eram quase transparentes, e dava para ver o fundo onde pequenas pedras brilhavam como se fossem estrelas caídas. À tarde ficavam de um azul mais intenso, um azul que fazia os olhos ficarem muito calmos, o tipo de azul que quando se olha muito tempo faz os pensamentos irem embora um por um. À noite os anéis refletiam a lua e as estrelas, e então pareciam espelhos infinitos, espelhos que guardavam o céu dentro deles enquanto o céu verdadeiro ficava lá em cima, e havia uma beleza muito silenciosa em ter o céu em cima e o céu embaixo ao mesmo tempo.
As faixas de terra entre os anéis de água eram diferentes umas das outras de um jeito muito suave. A mais central, aquela que rodeava a colina onde Poseidon havia colocado sua atenção primeiro, era a mais especial. Ali a terra era de uma cor levemente avermelhada, como se guardasse dentro de si um calor antigo, um calor que não queimava mas que aquecia. Cresciam nessa terra central plantas que não existiam em nenhum outro lugar do mundo, plantas com folhas largas de um verde tão intenso que parecia quase azul à luz de certos momentos do dia, plantas com flores pequenas e brancas que se abriam sempre ao entardecer e espalhavam um perfume que não tinha nome porque ninguém precisava de nome para algo que já era perfeito assim. A ilha cresceu com os anos. Não cresceu com barulho nem com pressa, cresceu da mesma forma que as crianças crescem quando estão dormindo, de um jeito que só se percebe quando se para olhar. Os pássaros chegaram antes dos homens, como sempre fazem. Vinham de lugares distantes seguindo ventos que eles conheciam e os homens não, e pousavam nas árvores que já tinham brotado nas faixas de terra e ficavam ali cantando para o oceano ao redor, cantando aquelas músicas longas e suaves que os pássaros cantam quando estão muito satisfeitos com o lugar onde se encontram. Depois dos pássaros vieram as pessoas. Poseidon as trouxe com muito cuidado, como quem carrega algo frágil entre as palmas das mãos. Eram pessoas simples, de corações tranquilos, pessoas que sabiam olhar para o céu e sentir gratidão sem precisar de motivo especial, pessoas que conseguiam sentar à beira da água por horas e horas sem se entediar porque a água nunca é exatamente a mesma de um momento para o outro e elas sabiam isso. Essas pessoas chegaram à ilha e a ilha as recebeu como sempre recebe os que chegam devagar e com respeito, abrindo espaço naturalmente, oferecendo frutos e sombra e água fresca sem que ninguém precisasse pedir. Com o passar do tempo, as pessoas foram construindo. Não construíam com pressa, construíam com atenção, colocando cada pedra no lugar como quem coloca uma palavra numa história que precisa soar bem quando for lida em voz alta. As primeiras construções eram simples, pequenas, baixas, quase como extensões da terra em si, como se a própria ilha estivesse tentando fazer formas novas com seus materiais antigos. Mas aos poucos as construções foram ficando maiores e mais elaboradas, e ao mesmo tempo que ficavam maiores continuavam tendo aquela qualidade de não incomodar a paisagem, de ser parte dela em vez de ser algo imposto sobre ela. O metal que eles encontraram nas rochas da ilha central era diferente de qualquer coisa que existia no mundo de fora. Tinha um brilho que não era dourado nem prateado mas algo entre os dois, um brilho que mudava conforme a hora do dia, que amanhã parecia quente como brasa e à noite parecia frio como água de fonte. Os habitantes de Atlântida chamavam esse metal de oricalco, uma palavra que soava como o próprio brilho quando dita em voz baixa, uma palavra que demorava um pouco para sair da boca e que por isso já ensinava que certas coisas precisam de tempo. O oricalco não era usado para fazer armas nem ferramentas de trabalho pesado. Era usado para revestir as paredes dos templos e dos lugares mais especiais da cidade, para criar aquela sensação de que certos espaços eram mais do que espaços, eram portais para algo mais calmo e mais profundo do que a vida cotidiana. Os templos de Atlântida tinham paredes que brilhavam. Era um brilho suave, como o brilho de uma vela vista de longe numa noite escura, um brilho que não ofuscava mas que chamava. Quando a luz do sol tocava o oricalco nas manhãs claras, o reflexo se espalhava pelas ruas largas e pelos jardins e chegava até os anéis de água, e então o reflexo dobrava, porque a água também pegava aquele brilho e o devolvia multiplicado, e havia momentos em que toda a cidade central de Atlântida parecia feita de luz, parecia não ter peso nenhum. Parecia que se alguém respirasse fundo demais ela poderia flutuar para cima como bolhas de sabão. Os jardins de Atlântida eram o coração calmo da cidade. Eles ficavam entre os templos e as casas dos habitantes, espalhados pelas faixas de terra dos anéis, cada jardim diferente dos outros, mas todos tendo em comum aquela qualidade de fazer quem entrava nele sentir os ombros baixando, a respiração ficando mais lenta, os pensamentos se tornando menos urgentes. Havia jardins onde só cresciam árvores de fruta, árvores antigas com troncos grossos que precisavam dos braços de duas pessoas para abraçar, com copas largas que faziam uma sombra tão densa que embaixo delas parecia que a noite tinha chegado um pouco antes, uma sombra fresca e perfumada que convidava a sentar e não ter nenhuma pressa de ir a lugar nenhum. Em outros jardins cresciam flores de todas as formas e tamanhos, mas nunca de cores gritantes, nunca de cores que chamavam atenção demais. As flores de Atlântida eram como aquelas cores que aparecem no céu antes do sol nascer completamente, aquelas cores que existem por poucos minutos e que por isso têm o dom de ser bonitas sem precisar de esforço.
Havia flores brancas como leite e flores da cor da água rasa sobre areia clara e flores de um lilás tão suave que precisava de atenção para perceber que tinham cor. E entre todas essas flores as abelhas se moviam com uma preguiça calma que só as abelhas satisfeitas sabem ter. A água nos canais de Atlântida fluía sempre. Era uma das coisas mais constantes da cidade, esse fluir eterno e silencioso que levava a água dos anéis maiores para os menores, dos menores para as fontes nas praças, das fontes para os jardins, dos jardins de volta para os anéis através de pequenos riachos que corriam entre as pedras com um som tão regular que depois de um tempo não era mais som, era parte do silêncio. As pessoas de Atlântida cresciam ouvindo esse som de água correndo e por isso eram pessoas que tinham no coração algo parecido com o fluir de um riacho, algo que continuava mesmo quando parecia que havia parado, algo que encontrava sempre o caminho mesmo quando o caminho não estava óbvio. As pontes que ligavam os anéis de terra umas às outras eram largas e baixas, quase rentes à água. Não eram pontes que assustavam nem que impressionavam, eram pontes que simplesmente estavam lá, como parte natural da paisagem, como os troncos de árvores caídas que atravessam os riachos nas florestas. Caminhar por essas pontes era uma das atividades favoritas dos habitantes, especialmente nos fins de tarde quando a luz ficava aquela cor de mel que faz tudo parecer mais antigo e mais bonito do que é, quando os anéis de água abaixo das pontes ficavam cobertos de reflexos dourados e as pedras das margens brilhavam úmidas e suaves. As casas dos habitantes de Atlântida eram construídas com aquelas pedras avermelhadas da ilha, complementadas com pedra branca que vinha das partes externas e com pedra negra que ficava nas profundezas e tinha um brilho próprio quando polida. As paredes de muitas casas tinham os três tipos de pedra juntos, formando padrões que não eram exatamente decoração e não eram exatamente estrutura, eram as duas coisas ao mesmo tempo, da mesma forma que as escamas de um peixe são ao mesmo tempo proteção e beleza. Os tetos eram baixos e suaves, cobertos de plantas trepadeiras que com o tempo tomavam conta de tudo e faziam as casas parecerem parte dos jardins que a cercavam. Dentro das casas a luz era sempre indireta, sempre filtrada. Chegava pelas janelas cobertas de tecidos finos e por aberturas no teto que captavam a luz e a jogavam contra as paredes de pedra polida, de onde a luz se espalhava suavemente por todo o ambiente sem ter um ponto de origem claro, sem criar sombras fortes, criando em vez disso aquela iluminação uniforme e calma que faz as coisas parecerem menos definidas nas bordas e por isso mais suaves, mais fáceis de olhar. Era a luz perfeita para pensar devagar, para conversar sem pressa, para simplesmente estar sem precisar fazer nada. As refeições em Atlântida aconteciam à sombra, quase sempre ao ar livre, sempre com calma. Os alimentos que a ilha produzia eram abundantes e não exigiam muito trabalho para serem preparados, como se a própria natureza da ilha entendesse que a vida deveria ter espaços generosos para o descanso e para a contemplação. As frutas caíam maduras e doces. Os grãos cresciam em campos que precisavam de pouca atenção e davam muito em troca. O mar ao redor fornecia peixes em quantidades que nunca pareciam diminuir, peixes que chegavam às redes com uma docilidade que às vezes fazia os pescadores sentirem que o mar estava oferecendo de bom grado em vez de sendo roubado. Comer era um ato calmo em Atlântida. As pessoas se sentavam em círculos, em grupos que tinham sempre a proporção certa para que todos pudessem se ver sem precisar gritar para ser ouvidos. Os alimentos eram divididos com uma naturalidade que não precisava de regras porque era simplesmente o que parecia certo, e o que parecia certo era sempre feito sem cerimônia excessiva mas com atenção genuína. Havia um prazer silencioso nessas refeições, um prazer que vinha não apenas do sabor dos alimentos mas do conjunto de coisas que aconteciam ao mesmo tempo. A brisa do oceano, o som dos anéis de água ao longe, a luz do fim de tarde sobre as pedras vermelhas das casas, os pássaros que sempre apareciam por perto esperando os restos com uma confiança que só vem de gerações de boa convivência. As crianças de Atlântida cresciam conhecendo cada planta dos jardins pelo nome e por aquilo que ela podia oferecer, cada peixe que habitava os anéis de água, cada pássaro que visitava a ilha seguindo as estações. Não era um aprendizado formal, não havia lugares especiais onde se ensinava essas coisas de um jeito organizado. Era um aprendizado que acontecia naturalmente, como tudo em Atlântida, no ritmo de quem caminha sem destino específico e por isso vê coisas que quem caminha com pressa não vê. Os mais velhos levavam os mais novos com eles nas suas caminhadas pelos jardins, nos seus passeios pelos canais, nas suas pescas tranquilas nos anéis externos, e ensinavam não com palavras demais mas com silêncios cheios de atenção, apontando aqui e ali uma coisa pequena que merecia ser notada, um detalhe que dizia muito sobre como o mundo funcionava.
O porto de Atlântida ficava no anel mais externo, onde as águas do Oceano Real começavam. Era um porto calmo, sem o agito que os portos costumam ter. Os barcos que saíam de lá eram barcos tranquilos, construídos para viajar sem pressa, para seguir as correntes em vez de lutar contra elas, para chegar quando chegassem e trazer de volta tudo o que tinham encontrado pelo caminho mais o que tinham aprendido sobre os caminhos do oceano. Os marinheiros de Atlântida eram pessoas que conheciam o mar de um jeito diferente, não como um obstáculo a ser vencido nem como um recurso a ser explorado, mas como um companheiro muito antigo que tinha muito a contar para quem soubesse ouvir. Quando os barcos voltavam depois de dias ou semanas no oceano aberto, chegavam devagar ao porto e eram recebidos com a mesma calma com que haviam partido. Não havia grandes comemorações nem festas barulhentas. Havia o prazer silencioso dos que chegam reconhecendo o lar, havia o interesse genuíno dos que ficaram querendo saber o que havia além, havia a troca de histórias que acontecia naturalmente ao longo de vários dias, em conversas que voltavam ao assunto várias vezes, a cada vez acrescentando um detalhe novo que havia ficado esquecido ou que precisava do momento certo para ser contado. Os templos de Atlântida não eram apenas lugares de culto. Eram também lugares de estudo, de contemplação, de observação do céu e das estrelas, de reflexão sobre o tempo e sobre o lugar que os seres humanos ocupavam naquele tempo. As paredes de oricalco brilhavam suavemente mesmo à noite, uma luz que vinha de dentro das paredes como se o metal tivesse capturado a luz do sol durante o dia e a fosse liberando aos poucos durante a escuridão. Uma ideia tão bonita que os próprios habitantes de Atlântida não tinham certeza se era verdade ou era apenas uma explicação que haviam inventado porque precisavam de uma explicação para algo que simplesmente era bonito e ponto. No centro de tudo, na colina central da ilha, ficava o templo mais especial. Não era necessariamente o maior, embora fosse bastante grande, e não era o mais elaborado em termos de decoração. Era especial por outras razões, razões que eram difíceis de explicar mas muito fáceis de sentir. Quando alguém entrava naquele templo, os ombros desciam, a respiração ficava mais profunda, os olhos se sentiam menos urgentes em registrar detalhes e mais dispostos a simplesmente deixar que a luz dourada das paredes de oricalco fosse chegando aos poucos, preenchendo o campo de visão de um jeito que não era exatamente ver mas era mais do que apenas estar com os olhos abertos. O piso do templo central era feito de pedras tão bem encaixadas umas nas outras que as juntas entre elas eram invisíveis, e o resultado era uma superfície que parecia um único pedaço de algo liso e cinza claro que ressoava os passos de uma forma muito suave, devolvendo um eco tão curto e tão suave que era menos eco e mais apenas uma confirmação de que o espaço era real, que havia paredes e chão e teto ao redor, que havia forma e substância cercando quem estava ali dentro. No centro desse piso havia uma fonte muito pequena, quase uma bacia, de onde a água saía com uma pressão tão baixa que mais brotava do que jorrava, criando um movimento na superfície da bacia que era hipnótico de observar, uma série infinita de anéis que iam do centro para as bordas, chegavam às bordas, voltavam para o centro multiplicados e cruzados com os outros anéis. E o resultado era um padrão sempre diferente e sempre o mesmo que não cansava nunca de ser visto. Os dias em Atlântida tinham um ritmo que os habitantes não precisavam aprender porque haviam nascido dentro dele, como os peixes que não precisam aprender a nadar porque o movimento da água já faz parte do que eles são. A manhã era para o trabalho que precisava de energia e de luz clara, para as pescarias e para o cuidado dos jardins e para as construções que ainda estavam sendo feitas. O meio do dia era para a sombra e para o descanso, para o almoço lento embaixo das árvores antigas, para a conversa que não precisava chegar a lugar nenhum, para o sono curto que deixava o resto do dia com uma clareza nova. O fim de tarde era para as caminhadas pelas pontes e pelos canais, para observar o reflexo da luz nas águas, para colher frutas maduras e para simplesmente estar no mundo sem precisar de razão específica. A noite era para o céu, que em Atlântida era muito mais visível do que em outros lugares por causa da ausência de luz excessiva, e para as histórias contadas em voz baixa, e para o sono que chegava naturalmente quando chegava, sem ser forçado nem adiado. As noites de Atlântida eram profundas e quietas. A luz das estrelas sobre os anéis de água criava um brilho tão suave e tão constante que a escuridão nunca parecia escuridão total, parecia mais uma luz de outro tipo, uma luz que não servia para trabalhar mas servia perfeitamente para sonhar. Os polvos nos anéis de água às vezes brilhavam com uma luz própria, uma bioluminescência azul esverdeada que aparecia e desaparecia sem razão aparente, e os habitantes de Atlântida que estavam acordados tarde o suficiente para ver esse espetáculo ficavam sentados na beira da água em silêncio,
olhando, sabendo que aquele tipo de beleza não precisava de comentário. O som da noite em Atlântida era feito de camadas. Na camada mais próxima estavam os grilos nos jardins e o suave movimento da água nos canais. Um pouco mais longe estava o ruído brando das ondas do oceano nos recifes que cercavam os anéis externos, um ruído que era muito regular e por isso muito tranquilizador, como um coração muito grande e muito calmo batendo ao redor de tudo. Ainda mais longe estava o silêncio do oceano aberto, que não era bem um som, mas que havia um jeito de sentir mesmo sem ouvir, uma vastidão que chegava como uma sensação nos pulmões, como um convite para respirar mais fundo e lembrar que o mundo era imenso e calmo e que havia espaço em abundância para tudo o que precisava de espaço. Os animais de Atlântida eram mansos, não porque tivessem sido domesticados com força ou com medo, mas porque viviam em um lugar onde ninguém os perturbava sem razão. Os peixes dos anéis de água estavam tão acostumados com a presença humana que nadavam perto das bordas sem fugir, e havia crianças que conseguiam sentar no pier e deixar a mão na água e esperar que os peixes viessem cheirar os dedos com uma curiosidade que era espelho da curiosidade delas. As aves que viviam nos jardins tinham um território de confiança bem estabelecido ao redor das árvores que preferiam e simplesmente viviam as suas vidas paralelas às vidas humanas, com pontos de encontro nos momentos das refeições onde sempre havia algo para elas também. Havia na faixa de terra mais externa de Atlântida uma área que os habitantes chamavam informalmente de floresta, embora fosse menos densa e menos escura do que o nome sugeria. Era uma área de árvores antigas e muito grandes, árvores que não eram cultivadas mas que simplesmente haviam crescido ali desde que a ilha havia surgido, árvores que tinham memória na madeira, que guardavam nas suas texturas e nas suas formas o registro de décadas de ventos e de chuvas e de sóis. Caminhar por essa área era uma experiência particular que muitos habitantes de Atlântida apreciavam especialmente, a sensação de estar dentro de algo muito mais velho do que qualquer coisa construída pelas mãos humanas, a sensação de que o tempo ali tinha uma velocidade diferente, mais próxima da velocidade em que as pedras se formam e os rios mudam de curso. Nessa floresta tranquila havia clareiras onde a luz chegava em feixes inclinados nas certas horas do dia, feixes que iluminavam o ar de uma maneira que tornava visíveis as partículas que sempre estão no ar mas que normalmente passam despercebidas, e era como olhar para dentro de um cristal enorme e ver o movimento de um mundo em miniatura dentro do cristal. Um mundo de pó e de luz e de pequenas criaturas que flutuavam sem destino aparente mas com uma elegância involuntária. As pessoas que iam a essa floresta frequentemente levavam apenas silêncio consigo e voltavam também com silêncio, um silêncio de qualidade diferente do silêncio com que haviam chegado. Os animais marinhos dos anéis externos de Atlântida eram especialmente belos. Havia raias que planavam lentamente pela água como folhas enormes levadas por uma corrente suave, que passavam tão perto das pontes inferiores que era possível ver os detalhes dos seus ventres claros e das suas barbatanas que se moviam com uma graça que parecia mais dança do que nado. Havia polvos que mudavam de cor com uma fluidez impressionante, que passavam de um marrom de pedra para um branco de areia para um vermelho de coral em segundos, não para fugir mas aparentemente por pura expressão, como se a cor fosse para eles o que a voz é para os humanos, uma maneira de dizer coisas que não têm palavras. Havia crustáceos que se moviam pelo fundo com uma deliberação que era quase cômica na sua seriedade, carregando as suas conchas pesadas com uma dignidade que era impossível não respeitar. A música de Atlântida era simples. Havia instrumentos de sopro feitos de bambu que produziam sons redondos e suaves, instrumentos de corda que ressoavam com harmônicos que duravam muito tempo no ar depois de a nota principal já ter acabado, instrumentos de percussão que não batiam mas tocavam, que produziam sons como gotas de água em pedra ou como passos em folhas secas. Não havia músicas que começavam e terminavam de maneira clara, havia sons que apareciam gradualmente e desapareciam gradualmente, que se misturavam com os sons do ambiente de um jeito que às vezes era impossível dizer onde terminava a música e onde começava o som das fontes ou do vento nas folhas. Era uma música para ouvir com os olhos fechados e deixar que chegasse por todos os lados ao mesmo tempo, para ouvir sem tentar entender mas simplesmente sentir. O brilho de Atlântida era uma coisa que os visitantes de outros lugares notavam imediatamente e para o qual demoravam a encontrar explicação. Era um brilho que vinha de muitos lugares ao mesmo tempo, das paredes de oricalco dos templos, dos anéis de água que refletiam o céu, das pedras polidas das ruas que captavam e devolviam a luz com eficiência surpreendente, das flores brancas dos jardins que pareciam ter luz própria à noite. Mas era também um brilho que vinha de dentro das pessoas que viviam lá, que haviam passado tanto tempo cercadas de beleza calma que haviam internalizado aquela qualidade de beleza calma,
haviam se tornado elas mesmas parte da paisagem de uma maneira que era visível para olhos atentos. O porto de Atlântida era talvez o lugar mais movimentado da cidade, mas mesmo ali a movimentação tinha aquele ritmo tranquilo que era característico de tudo no lugar. Os barcos chegavam e partiam sem urgência, as mercadorias eram carregadas e descarregadas com atenção e sem pressa. As conversas entre os marinheiros e os que ficavam em terra tinham aquela qualidade de conversas entre pessoas que se conhecem há muito tempo e por isso não precisam preencher todos os silêncios com palavras. Havia sempre na área do porto cheiro de madeira e de sal e de peixe fresco, um cheiro que era de alguma forma ao mesmo tempo forte e tranquilizador, um cheiro que dizia que havia vida ali e que a vida era sustentada pelo oceano com generosidade. Os barcos de Atlântida eram construídos com madeiras que vinham da floresta mais externa da ilha, madeiras que tinham sido escolhidas com muito critério e cortadas com muito respeito, madeiras que eram trabalhadas com paciência durante meses antes de serem usadas na construção propriamente dita. O resultado eram barcos que tinham uma qualidade quase orgânica, que pareciam ter crescido naquela forma em vez de terem sido construídos, que se moviam no oceano com uma fluidez que os tornava quase invisíveis quando vistos de longe sobre a água azul do horizonte. Havia em Atlântida um saber que passava de geração em geração não em livros nem em ensinamentos formais, mas em pequenos gestos e em histórias contadas em voz baixa antes de dormir. Era um saber sobre como as coisas funcionavam, sobre como a chuva sabia o momento de chegar e como as plantas sabiam o momento de florir e como os ventos sabiam o momento de mudar de direção, sobre como tudo tinha um ritmo e sobre como viver bem era principalmente uma questão de aprender qual era esse ritmo e se acomodar a ele em vez de tentar criar um ritmo próprio que seria sempre um pouco errado. Era uma sabedoria muito simples expressa em palavras simples, o tipo de sabedoria que os inteligentes às vezes descartam por parecer simples demais e que as crianças sempre entendem imediatamente porque ainda não aprenderam que as coisas simples não podem conter coisas grandes. Os velhos de Atlântida eram muito respeitados, não com respeito cheio de cerimônia, mas com respeito que estava presente nas pequenas coisas do dia a dia, na maneira como as pessoas os buscavam naturalmente quando tinham dúvidas, na atenção com que ouviam quando eles falavam, na forma como faziam questão de sentar perto deles nas refeições e nas caminhadas. Os velhos, por sua vez, eram velhos que não tinham cansado da vida nem ficado amargos com o tempo, eram velhos que haviam envelhecido como as pedras do mar envelhecem, ficando mais suaves nas bordas e mais claros na superfície, perdendo as asperezas e ganhando uma lisura que era marca do tempo e não da derrota. A passagem das estações em Atlântida era suave, como quase tudo ali. As mudanças eram reais, mas nunca bruscas, nunca do tipo que pega de surpresa. O verão ficava um pouco mais quente de um jeito tão gradual que era difícil apontar o dia em que havia começado, e o fim do verão vinha também assim, com dias que iam ficando um pouco mais frescos a cada semana, com ventos que iam mudando de direção imperceptivelmente, com a luz que ia ficando um pouco mais dourada e um pouco menos branca. O inverno de Atlântida não era um inverno severo, era mais um inverno suave, um inverno de chuvas lentas e de céus cobertos que tinham a sua própria beleza cinza e perlada, de jardins que ficavam mais quietos mas não mortos, de oceano que ficava um pouco mais agitado mas nunca violento, apenas um pouco mais expressivo do que de costume. As chuvas de Atlântida eram especialmente bonitas porque caíam sobre aquela paisagem de anéis de água e de jardins e de pedra polida de uma maneira que multiplicava os sons e os reflexos de uma forma que não havia equivalente em nenhuma outra estação. A chuva batia nos anéis de água e criava uma tapeçaria de círculos que se sobrepunham infinitamente, e a superfície da água ficava coberta por essa tapeçaria em constante movimento que tinha um ritmo próprio ligado ao ritmo da chuva, mais rápido quando a chuva era mais forte, mais lento quando a chuva ia diminuindo. E havia um prazer físico muito simples em observar essa superfície coberta de anéis de chuva, enquanto a chuva caía também sobre o corpo de quem olhava, um prazer de ser parte do que se estava vendo em vez de apenas observador externo. Os jardins depois da chuva tinham um cheiro que era diferente do cheiro dos jardins secos, um cheiro que era mais profundo e mais fresco ao mesmo tempo, como se a chuva houvesse aberto portas que a seca mantinha fechadas, como se as plantas soubessem que era hora de respirar fundo e exalar tudo o que haviam guardado. As pétalas das flores ficavam pesadas de água e se inclinavam para baixo com uma graça particular, e as folhas brilhavam com um verde mais intenso do que em dias secos, um verde quase urgente na sua intensidade, que ao mesmo tempo em que era mais vívido era também mais calmo por causa da água que adicionava uma dimensão de peso e de solidez que os dias secos não tinham. No interior dos templos, durante as chuvas, havia uma paz especial. A chuva batendo no teto de pedra criava um som que era amortecido o suficiente para ser apenas presença,
Não ruído, um pano de fundo sonoro que tornava o interior ainda mais silencioso por contraste com o exterior, que tornava o brilho suave do oricalco nas paredes ainda mais visível porque havia menos luz vindo de fora, que tornava a pequena fonte no centro do templo principal ainda mais audível porque o ouvido buscava os sons familiares dentro daquele espaço de contemplação. As pessoas buscavam os templos nas tardes de chuva não por obrigação mas porque sentiam que era lá que queriam estar, que aquele espaço combinava com aquela sensação, que havia uma correspondência entre a chuva lá fora e a quietude lá dentro que era simplesmente agradável de habitar. As pedras de Atlântida guardavam calor de dia e o liberavam de noite. Esta era uma qualidade que tornava as noites mais agradáveis do que seriam de outra forma, porque as ruas e as praças e as bordas dos canais tinham ainda no fim do dia aquele calor acumulado que convidava a sentar e a ficar, que tornava o ar ao nível do chão mais quente do que o ar mais acima e por isso criava uma sensação de aconchego baixo e sólido que era diferente do calor que vem de uma fonte visível. Sentar numa das bordas de pedra de um canal à noite e sentir esse calor vindo de baixo enquanto o ar fresco do oceano chegava de cima era uma experiência sensorial que os habitantes de Atlântida apreciavam com uma consciência calma, um prazer que vinham buscar propositalmente nos fins de tarde de dias quentes. O sol saindo do oceano a leste de Atlântida era um espetáculo que nunca perdia a capacidade de parar quem o visse. A luz começava muito antes do sol aparecer. Uma claridade que espalhava sobre o horizonte em faixas que iam do mais escuro ao mais claro de um azul que ia se tornando lilás, que ia se tornando rosa, que ia se tornando dourado. Tudo isso em movimento muito lento, o tipo de movimento que é quase imperceptível a cada segundo mas que olhado de longe em longe mostra uma transformação completa. O oceano recebia essa luz com uma generosidade total, refletindo cada mudança com precisão e ao mesmo tempo acrescentando algo da sua própria profundidade ao reflexo. Algo que fazia a luz refletida na água ser diferente da luz no céu, mais rica de alguma forma, mais cheia de possibilidades. Quando o sol finalmente aparecia acima da linha do horizonte, o oricalco nos templos de Atlântida e nas bordas especiais dos canais e nos pontos estratégicos das pontes captava a primeira luz do dia com uma eficiência que parecia mágica mas era apenas física, e por um momento breve Atlântida brilhava de uma maneira que não tinha equivalente em nenhum outro momento do dia. Um brilho que era quente e profundo ao mesmo tempo, que vinha de muitos pontos simultaneamente e se combinava no ar em algo que era mais do que a soma das partes. Esse momento durava poucos minutos, e quem estava acordado para vê-lo ficava na memória daquele brilho o dia inteiro, como se os olhos tivessem guardado um pouco de luz extra que ia sendo liberada aos poucos ao longo das horas. A filosofia de Atlântida não estava em livros. Estava nas práticas cotidianas, na forma como a cidade havia sido construída em círculos, no modo como a água fluía sempre do centro para fora e de volta para o centro, na maneira como os templos ficavam no alto mas tinham portas abertas para todos, na qualidade das construções que eram sólidas mas não intimidadoras, belas mas não exibicionistas. Era uma filosofia que dizia, através de cada escolha de forma e de função, que o mundo era bom e que a vida nele era um presente e que a melhor resposta a esse presente era cuidar bem dele e de si mesmo e dos outros, sem drama e sem excesso. Mas os anos passaram, e com os anos vieram mudanças que chegaram tão devagar quanto tudo em Atlântida chegava, mas que eram mudanças de uma outra qualidade. As pessoas foram crescendo em número e com esse crescimento foram crescendo também os desejos de coisas que não eram os desejos simples de antes, desejos de mais e de maior e de melhor e de diferente. Não era maldade, era apenas aquela característica particular dos seres humanos de que quanto mais tem mais conseguem imaginar ter, uma imaginação que em si não é ruim mas que sem sabedoria se torna um tipo de sede que não acaba nunca porque o que apaga uma sede imediatamente cria outro um pouco maior. Os templos foram crescendo. As construções foram ficando mais elaboradas, mais cheias de detalhes, mais ricas de ornamentos. O oricalco que antes cobria apenas as paredes mais especiais foi sendo pedido para outros lugares também, e os lugares onde não havia oricalco foram ficando cada vez mais simples por contraste, e essa simplicidade que antes era simplesmente a maneira como as coisas eram foi parecendo uma falta de algo, um sinal de um status menor. Essa foi uma mudança muito pequena no começo, quase invisível, como quando o outono começa com uma única folha amarela entre 1000 verdes, mas que com o tempo foi se espalhando. O porto foi crescendo também e os barcos que saíam dele foram trazendo de volta não apenas histórias e conhecimento mas coisas, muitas coisas, coisas de outros lugares que eram diferentes das coisas de Atlântida e por isso pareciam mais interessantes pela própria razão de serem diferentes.
Os materiais de outros lugares, as formas de outros lugares, os sabores de outros lugares foram chegando e encontrando espaço na cidade, e a cidade foi ficando menos ela mesma e mais uma coleção de influências que vinham de fora. Isso também não era em si mesmo errado, mas havia algo que se perdia no processo, algo que era difícil de nomear mas que se sentia como a diferença entre uma música que tem um ritmo claro e uma música que vai acumulando instrumentos e vozes até o ponto em que o ritmo original já não se ouve mais. Os anéis de água foram ficando levemente mais turvos com o tempo, não de uma vez mas como tudo muda em Atlântida, de uma maneira que só se percebia olhando para trás e comparando com a lembrança de como eram antes. Os polvos que brilhavam à noite foram aparecendo com menos frequência, como se soubessem de algo que os humanos ainda não sabiam. Os pássaros que cantavam nos jardins foram ficando um pouco mais nervosos, pousando e decolando mais rapidamente do que antes, como se o lugar que antes era seguro e quieto estivesse pedindo mais atenção do que antes. Os mais velhos notavam essas mudanças e falavam sobre elas em conversas baixas, não com alarme mas com aquela tristeza serena que é específica de ver algo que se ama mudando de uma maneira que não tem volta. Não havia nada de errado em termos técnicos, não havia nenhuma lei sendo quebrada nem nenhuma tragédia acontecendo. Era apenas o deslocamento gradual daquele equilíbrio particular que havia feito de Atlântida o que era, aquele equilíbrio entre o suficiente e o demais, entre o belo e o exibicionista, entre o sólido e o pesado, entre o desejo de mais e a paz com o que já existe. Poseidon, que ainda sentia a ilha como uma extensão de si mesmo, como o marinheiro sente o barco sob os pés mesmo quando está dormindo, percebia essas mudanças com a paciência que é própria dos que existem em uma escala de tempo diferente da escala humana. Para ele, o que estava acontecendo era como ver o outono chegar, era como sentir a maré mudando de direção, era algo que pertencia ao ritmo das coisas e que por isso não era uma tragédia mas era simplesmente o que vinha depois do que havia sido. Ele não interveio. Não porque não se importasse, mas porque havia um momento em que intervir seria trabalhar contra o mesmo ritmo que havia criado a ilha, e isso era uma contradição que ele não podia aceitar. A queda de Atlântida não foi uma explosão nem um afundamento dramático. Foi um processo muito lento, muito calmo, que aconteceu ao longo de muito tempo e que de certo ponto de vista não era um fim mas uma transformação. A ilha foi cedendo à água da mesma forma que havia surgido da água, muito devagar, muito silenciosamente, como se apenas estivesse voltando ao lugar de onde havia vindo. Os anéis de água foram crescendo e as faixas de terra foram diminuindo, e as construções que estavam mais próximas das margens foram sentindo a água chegando aos poucos, primeiro na base das paredes e depois mais alto, com uma paciência oceânica que não conhecia urgência. As pessoas foram saindo antes que a água chegasse. Não houve pânico porque o processo era lento o suficiente para ser acompanhado, para ser sentido, entendido e aceito. Havia uma tristeza nessa saída, é verdade, uma tristeza genuína de deixar para trás um lugar que havia sido lar de gerações e gerações, um lugar cujos cheiros e sons e luzes estavam gravados nas memórias mais antigas de cada pessoa. Mas havia também algo que não era bem paz mas era próximo de paz, um entendimento de que o oceano estava retomando algo que havia emprestado por um tempo, e que esse era um acordo que havia sido feito desde o começo mesmo que nunca tivesse sido dito em palavras. Os templos foram os últimos a afundar. Suas paredes de oricalco brilhavam mesmo sob a água, por muito tempo depois que tudo mais havia desaparecido na profundidade. Quem passava de barco por aquela região do oceano nos anos seguintes podia às vezes, em dias de muita clareza e com o sol em certo ângulo, ver um brilho vindo de muito abaixo da superfície, um brilho dourado e quieto que durava apenas um instante antes de a embarcação avançar e deixar aquele ponto para trás. E havia quem dissesse que não era o oricalco que ainda brilhava mas que era o oceano se lembrando, que o oceano guardava as memórias dos lugares que havia recebido de volta dentro de si, que essa era uma das razões pelas quais o oceano parecia tão antigo e tão cheio de profundidade que nenhuma ferramenta humana conseguia medir completamente. Atlântida descansava agora no fundo do mar. Não estava destruída, estava apenas em um lugar diferente do que estava antes. As pedras avermelhadas da ilha central ainda estavam lá, cobertas agora por camadas de areia fina e de algas que haviam crescido sobre elas com o tempo, transformando os muros e os pisos dos templos em jardins subaquáticos de uma beleza particular que era diferente da beleza de antes, mas era beleza da mesma forma. Os peixes nadavam pelos espaços que antes eram corredores e salas e praças, seguindo os caminhos que as paredes ainda criavam mesmo cobertas de vida nova, como se a memória dos caminhos ainda existisse e ainda guiasse os que sabiam o que procurar.
Os anéis de pedra que haviam dividido a água e a terra eram agora recifes de uma riqueza extraordinária. Corais de todas as formas e de todas as tonalidades de azul e de roxo e de laranja haviam coberto as superfícies ao longo dos séculos, criando sobre as estruturas antigas construções novas feitas de vida em vez de pedra. Construções que eram igualmente geométricas, mas de uma geometria que crescia de dentro para fora em vez de ser planejada de fora para dentro. As esponjas e as estrelas do mar e os caranguejos e os ouriços haviam encontrado nos cantos e nas quinas das antigas construções os nichos perfeitos para suas vidas, e a cidade antiga havia se tornado lar de uma cidade nova que era ao mesmo tempo completamente diferente e continuação da mesma história. A água que havia fluído pelos canais de Atlântida agora era o oceano todo. O limite havia desaparecido, e o que antes era contido agora era vasto, e o que antes era dirigido por mãos humanas agora era movido pelas correntes profundas do oceano que sabem muito mais sobre onde ir do que qualquer ser humano jamais soube. Havia algo de bonito nisso, nessa abertura, nessa liberação de fronteiras que havia sido necessária por um tempo e que agora tinha cumprido seu papel e podia deixar de ser. O silêncio no fundo do oceano onde Atlântida descansava era o silêncio mais profundo que existe. Não era o silêncio da ausência de vida, porque havia vida em abundância ao redor, mas era o silêncio da distância de tudo que faz barulho no mundo de cima, o silêncio da pressão da água que amortece os sons de uma forma que faz o mundo subaquático ser sempre mais calmo do que o mundo acima da superfície. Era o silêncio que Poseidon sempre havia preferido, o silêncio que havia atraído a atenção do deus do oceano para aquele ponto do fundo do mar tantos séculos antes, e que estava de volta agora que a ilha havia retornado às profundezas. As bolhas que às vezes subiam de entre as pedras antigas de Atlântida faziam um caminho lento e brilhante pela água até a superfície. Eram bolhas pequenas, menores do que ervilhas, que saíam de fissuras nas pedras com uma regularidade tranquila que as tornava um relógio do oceano, um sinal de que havia ainda algo vivo naquelas pedras antigas, algum processo continuando no escuro e na pressão, alguma coisa que o tempo não havia encerrado. As bolhas subiam rodando lentamente ao redor do próprio eixo, capturando dentro de si um fragmento do abismo, e quando chegavam à superfície estouravam com um som que era menor do que um sussurro, devolvendo ao ar de cima o que havia sido guardado lá embaixo por algum tempo. As correntes do oceano passavam por cima de onde Atlântida repousava com uma gentileza que parecia intencional. As correntes grandes, aquelas que cruzavam o oceano de um continente ao outro, curvavam-se levemente ao redor daquele ponto como os rios curvam ao redor das pedras do leito, criando ao redor das ruínas subaquáticas uma zona de água mais calma, uma espécie de bolso protegido dentro da corrente maior, um lugar onde a água se movia com mais calma do que nos arredores. Os peixes conheciam esse lugar. Havia sempre mais peixes ali do que nas águas adjacentes, peixes que ficavam naquela calmaria como crianças que ficam na área mais rasa e mais tranquila de um rio, aproveitando a proteção que a calmaria oferecia. O sol filtrado pelo oceano chegava até as ruínas de Atlântida numa versão de si mesmo que era muito diferente do sol que havia tocado as pedras quando elas estavam acima da superfície. Era um sol azulado, um sol que havia perdido o calor e a urgência na viagem pela água e chegado lá embaixo como luz pura, como fotografia de luz, como lembrança de sol em vez de sol. Essa luz azulada batia nas pedras cobertas de coral e produzia sombras suaves que se moviam com o movimento das correntes, sombras que dançavam sobre as superfícies com uma elegância lenta que lembrava vagamente a sombra das nuvens passando sobre a terra-superfície, a mesma qualidade de passagem e de mudança constante dentro de uma permanência maior. No templo central de Atlântida, agora coberto inteiramente de vida marinha, a pequena fonte do centro havia sido substituída por uma anêmona de um violeta muito suave cujos tentáculos se moviam com a corrente da mesma forma que a água havia se movido anos atrás na bacia de pedra, criando padrões que mudavam a cada segundo mas que eram sempre belos, sempre diferentes, sempre a mesma coisa. Os peixes pequenos que viviam entre os tentáculos da anêmona faziam o mesmo percurso que a água havia feito, do centro para as bordas e das bordas para o centro, como se guardassem a memória do movimento original sem saber que guardavam nenhuma memória. O oricalco nas paredes do templo havia mudado de cor ao longo dos séculos submersos. Havia escurecido em alguns lugares e clareado em outros, havia ficado coberto de incrustações em alguns pontos e polido pela corrente em outros, havia recebido cores novas de organismos que haviam escolhido aquela superfície especial para se fixar. O resultado era que as paredes do templo tinham agora um brilho diferente do brilho original, um brilho que era mais variado e mais rico em texturas, que capturava a luz azul do fundo do mar de maneiras que o metal original jamais havia capturado a luz do sol,
produzindo reflexos que viajavam pelas paredes como peixes de luz, como sombras de brilho, como algo que não tinha nome porque nenhuma língua humana havia desenvolvido palavras para as coisas que ficam debaixo do oceano por tempo suficiente. A paz que havia caracterizado Atlântida em vida havia sido absorvida pelo oceano ao redor como um cheiro absorvido por um tecido. Havia algo diferente naquelas águas em comparação com outras partes do oceano de mesma profundidade e temperatura, algo que os animais percebiam de uma forma que os humanos provavelmente não conseguiriam medir, mas que estava lá da mesma forma, como a diferença entre um espaço onde pessoas calmas passaram muito tempo e um espaço onde não se passou tempo nenhum. O oceano sobre Atlântida tinha uma qualidade particular de silêncio, uma qualidade que era diferente do silêncio do oceano ao redor, mais espessa de alguma forma, mais cheia de algo que se sentia mas não se via. As histórias sobre Atlântida que circulavam entre os humanos nos séculos seguintes eram como reflexos da mesma luz vista em superfícies diferentes. Algumas haviam mantido a qualidade essencial da história, a beleza simples e a paz profunda. Outras haviam acrescentado elementos que faziam mais sentido para os que as contavam do que para a ilha que havia existido de verdade. Mas em todas elas havia sempre aquele fio de algo real, aquele núcleo de verdade que é impossível de eliminar completamente de uma história mesmo quando se acrescenta muito ao redor, porque a verdade tem uma textura diferente da invenção e quem tem a paciência de sentir com atenção consegue distinguir as duas mesmo quando estão misturadas. O oceano não guarda segredos da mesma forma que as cavernas ou os cofres guardam, porque o oceano é movimento e os segredos que ele guarda estão em movimento junto com ele, são redissolvidos e reagrupados e transportados pelas correntes e pelos animais que habitam as águas de tal forma que pertencem ao oceano todo em vez de pertencer a um lugar só. Atlântida, nesse sentido, não estava apenas naquele ponto do fundo do mar onde suas pedras descansavam, mas estava em certo sentido por todo o oceano. Havia se tornado parte das águas que haviam a recebido de volta, havia se diluído de uma maneira que era ao mesmo tempo desaparecimento e onipresença. O som do oceano ouvido da superfície tinha, para quem sabia ouvir com aquela atenção particular que as pessoas de Atlântida tinham ensinado de geração em geração antes que a cidade afundasse, um acréscimo muito sutil ao som de sempre, uma nota extra muito baixa, muito constante, muito calma, uma nota que era menos som e mais sensação, que chegava mais pelos ossos do que pelos ouvidos, que fazia os olhos ficarem pesados e a respiração lenta e a mente ir para lugares que só são acessíveis quando a consciência começa a soltar as amarras do dia e deriva em direção ao sono. Era essa a herança mais real de Atlântida, essa qualidade de calma que havia sido cultivada por séculos naquelas ilhas e que havia sido absorvida pelo oceano quando a ilha voltou para as profundezas. Uma calma que estava presente na superfície do oceano em dias sem vento, quando o mar fica como um espelho enorme e o céu se duplica na água e não se sabe onde acaba um e começa o outro. Uma calma que estava na espuma que chega à areia nas praias ao anoitecer, quando as ondas ficam menores e mais suaves e a espuma fica lá por mais tempo antes de desaparecer, como se quisesse ficar um pouco mais perto da terra antes de voltar. Uma calma que estava nas profundezas que nenhum olho viu mas que o coração de alguma forma sabe que existem, aquela certeza tranquila de que abaixo da superfície há muito mais do que a superfície mostra, que o oceano tem camadas de silêncio empilhadas umas sobre as outras até chegar ao fundo onde as pedras de Atlântida guardam a memória de tudo que foi e que por isso mesmo pode ser sempre imaginado de novo. As bolhas continuam subindo. Suaves, lentas, brilhantes no azul profundo. Cada uma guarda dentro de si um pedacinho do fundo do mundo e o leva em uma viagem que dura menos de um minuto, do escuro ao claro, do fundo à superfície, do passado ao presente, e quando chegam à superfície e estourando devolvem ao ar o que haviam guardado, um presente muito pequeno do oceano para o céu, um gesto repetido milhares de vezes por segundo em todos os oceanos do mundo, um gesto tão constante que é parte do silêncio e não interrupção dele. Atlântida dorme. O oceano respira. As correntes passam com aquela paciência antiga que não tem começo nem fim, apenas fluxo e refluxo, apenas o ir e o vir que é o pulso mais fundamental do mundo. As pedras no fundo são frias e suaves e cobertas de vida que não precisa de luz para existir, que encontrou na escuridão e na pressão e no frio as condições perfeitas para ser o que é. Os peixes passam entre as antigas ruas com aquela graça que os peixes têm, aquela leveza de quem vive em um meio que sustenta em vez de resistir, aquela facilidade de quem nunca precisou lutar contra o que o cerca para existir. E lá no alto, muito longe acima de tudo isso, a superfície do oceano brilha com o reflexo das estrelas em uma noite muito calma, uma noite sem vento,
uma noite em que o mar está de um azul tão escuro que é quase preto e as estrelas se refletem com tanta clareza que parece que há dois céus, um em cima e um embaixo. E no meio dos dois está apenas o silêncio eterno e tranquilo do oceano que guarda tudo e que não esquece nada e que continua sempre, que continuará sempre, que é a coisa mais parecida com o eterno que o mundo tem para oferecer. Que essa paz do fundo do oceano chegue agora, suave e azul e profunda, como as águas que cobrem Atlântida chegaram um dia, devagar e sem barulho, como uma cobertura que pesa da forma certa, que tem a temperatura certa, que tem o silêncio certo. Que os olhos fiquem pesados como as pedras do fundo do mar. Que a respiração fique lenta como as correntes profundas que não têm pressa de chegar a lugar nenhum porque já estão no lugar certo. Que os pensamentos flutuem e desapareçam como bolhas que sobem e se desfazem na superfície, um por um, cada vez mais espaçados, cada vez mais suaves, cada vez mais parecidos com nada, cada vez mais parecidos com o silêncio que é tudo que existe no fundo tranquilo do oceano eterno onde Atlântida repousa e sempre repousará, calma e azul e profunda e em paz.